Fachada dos Superiores Tribunais do Supremo. Justiça Agora. Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora, ao vivo, Rafaela Vivas, apresentadora. E pelo canal do STF no YouTube, o lançamento do programa Corte Aberta, desenvolvido com a participação... Na imagem, mulher de pé nos estúdios, à direita da bancada. Secretarias do Supremo Tribunal Federal, esse projeto... Ao fundo, em telão, Justiça Agora. ...para o acesso aos dados estatísticos do tribunal, com novas ferramentas de consulta e unificação da base de dados do STF. Vamos agora, ao vivo, acompanhar a cerimônia que começa neste instante. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos. Guilherme Menezes, mestre de cerimônias. Transmitida pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Na imagem, homem de cabelos brancos, barbas brancas, veste um terno, risca de giz, camisa branca, gravata escura. Está de pé no púlpito. Ao fundo, em letras azul e branca, Corte Aberta. Produz e disponibiliza à sociedade dados sobre a sua atuação judicial, tornando-os mais transparentes, precisos e acessíveis à sociedade. O programa tem esse nome, Corte Aberta, porque o objetivo é aprimorar ainda mais e aproximar o STF do cidadão, da academia, do pesquisador, do jornalista, ou seja, de todos aqueles que precisam e usam dados da Suprema Lançamento Corte do programa Brasileira. Corte Aberta. O Corte Aberta observa e respeita todos os pilares da proteção de dados pessoais e da segurança cibernética e foi coordenado pela Secretaria-Geral do STF, com a participação de mais de 40 servidores e colaboradores ligados a diversas secretarias do Tribunal. Muito bem. Compõe esse dispositivo o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, e sua excelência o senhor ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Ministros de pé. Eu passo a palavra ao excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria saudar o nosso vice-decano, ministro Ricardo Lewandowski, aqui presente, e dizer aos senhores, antes da leitura mais O ministro-presidente está de pé no púlpito. do programa, que a transparência é um valor... Ao fundo, alguns telões, inerente ao Supremo Tribunal alguns Federal. gráficos. O Supremo Tribunal Federal e Em letras azuis, transparência Corte são Aberta. sinônimos. É um valor inegociável pela nossa Corte, quer na atividade administrativa, quer na atividade... Ao centro da tela, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ. Todos os nossos julgamentos. Por isso é que peço a licença aos senhores para a qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e com enorme satisfação anunciar o programa Corte Aberta, formalizado pela resolução STF 774 deste ano. Trata-se de iniciativa institucional imprescindível para consolidar Lançamento do programa Corte Aberta. Com uma Corte Constitucional digital, porquanto incrementa a transparência ativa e torna a governança de seus dados judiciais ainda mais precisa, confiável e acessível, alinhada às novas tecnologias. Além disso, o programa concretiza o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 da ONU, no sentido de, em primeiro lugar, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e, acima de tudo, transparentes. E, em segundo lugar, assegurar o acesso público às informações de nossa instituição. A Corte Aberta compreende um conjunto de ações que aprimora o modo como o Supremo Tribunal Federal produz, regula e divulga dados sobre a sua atuação jurisdicional. Para tanto, o programa se estrutura em 4 eixos de atuação, que estão intimamente vinculados: estruturação de dados, disponibilização de dados ao cidadão, proteção de dados pessoais e segurança da informação. Agradeço também aqui agora a presença do nosso ministro André Mendonça. O primeiro eixo, estruturação de dados,
ele consiste em um trabalho meticuloso para unificar as bases de produção de dados processuais do Tribunal. Com a palavra, o ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ. Por amostragem de como é que funciona esse programa. Nós, nos últimos meses, revisamos todos os dados relativos à evolução do acervo do Supremo Tribunal Federal, mapeando e corrigindo eventuais inconsistências. Uniformizamos ainda conceitos e regras negociais que balizam a produção de nossas estatísticas processuais. Formalizamos, assim, um protocolo uniforme e bem definido sobre como devemos produzir os nossos dados públicos. Trata-se ainda de protocolo confiável e transparente, e assim, como deve ser, sujeito ao salutar escrutínio interno e externo ao Tribunal, o que permitirá o aprimoramento constante dessa arquitetura de dados nas reavaliações periódicas que também são previstas no âmbito do programa. Com respaldo na produção desses dados consistentes e acurados, o segundo eixo do programa, ele volta a melhorar a acessibilidade dos cidadãos a esses dados. Nesse escopo, a forma como o Tribunal disponibiliza suas estatísticas foi completamente revisitada. Então, os senhores terão a visão de quantos temas foram afetados, a repercussão geral, o declínio do movimento do Tribunal, o que aconteceu durante a pandemia, o que vem ocorrendo agora. E, a partir desses inúmeros testes de usabilidade com distintos públicos-alvo, jornalistas, os senhores pesquisadores, servidores, cidadãos familiarizados ou não com o consumo de dados estatísticos, foram obtidos insumos preciosíssimos para orientar a completa reformulação dos painéis estatísticos do Tribunal. Como resultado, as informações antes disponibilizadas na antiga página de estatística do portal do Supremo e em outras páginas esparsas foram concentradas em um único hot site, com proposta de visualização mais didática e mais amigável. Além disso, acrescentamos novos painéis e informações antes não disponíveis ao público, facilitando as pesquisas realizadas por acadêmicos, por jornalistas e pela sociedade em geral. Esses dois eixos centrais do programa são acompanhados por dois outros, de caráter mais instrumental, mas igualmente essenciais para atingirmos o objetivo da Corte Aberta. O terceiro eixo denomina-se proteção de dados pessoais. Então, o enfoque de adequar os bancos de dados, os processos, os procedimentos e os serviços de todas as unidades da Corte às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e às determinações da Autoridade Nacional de Dados. Desde o início de nossa gestão, o Tribunal tem tomado medidas concretas para se adequar às seguintes diretrizes. Primeiro, criamos o Comitê Executivo de Proteção de Dados, composto por integrantes de quase todas as unidades do Tribunal. Segundo lugar, lançamento do programa Cortes Aberta. De capacitação em proteção de dados. Terceiro, disponibilizamos site público com as ações da Corte para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Quarto, nomeamos uma pessoa encarregada, servidor de proteção. Ao centro da imagem, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ. Ao fundo, em letras azuis, Corte Aberta. Supremo Tribunal Federal. E sexto, proferimos. À direita, ao fundo, parte do telão com gráfico. Em defesa do direito fundamental à proteção de dados. Por fim, o quarto eixo do programa pretende incrementar a segurança da informação no Tribunal. De seguinte maneira: a.
na sua vertente preventiva, com avaliação dos riscos relacionados às atividades de carga, armazenamento e segmento de dados, bem como da divulgação pública desses dados. Isso em caráter preventivo. Na sua vertente repressiva, combatendo comportamentos nocivos e incidentes cibernéticos que possam comprometer o funcionamento adequado dos sistemas operacionais e das páginas eletrônicas do Supremo Tribunal Federal. Esses 4 eixos do programa Corte Aberta beneficiam não somente o processo de digitalização dos serviços da Suprema Corte, mas também, mais importante, aprimora os mecanismos de accountability do Supremo, melhorando a compreensão da sociedade sobre as informações públicas produzidas. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ. Para o exercício da cidadania. Por essa razão, o programa representa um grande legado para a governança institucional do Tribunal. Não por acaso, a entrega do projeto permeou quase todo o biênio de minha gestão. Desde a fase mais embrionária, com a definição do nome, do escopo e da identidade visual, até a concretização das ações efetivas mencionadas, que hoje já podem ser visualizadas. Justamente pela magnitude e complexidade desse trabalho, cumpre enaltecer o esforço conjunto e concertado de uma equipe multidisciplinar, que é responsável por esse lançamento do programa Corte Aberta. Hoje, nesse caminhar permanente. Por trás de toda essa tecnologia e digitalização, há mentes e mãos humanas. Mentes e mãos humanas muito dedicadas e altamente qualificadas, e que têm trabalhado muito nos últimos meses. Nesse sentido, eu gostaria de registrar que, para além dos excelentes resultados que falam por si, para mim é um motivo de imenso orgulho poder testemunhar a dedicação desse grupo de mais de 30 servidores das mais diversas formações e áreas, estatísticos, cientistas de dados, designers, técnicos juristas, jornalistas, mercê da integração de equipe e equipes tão diversas durante todo esse processo conduzido a tantas mãos. De fato, o Corte Aberta, executado sob a coordenação do meu secretário-geral da Presidência, que faço questão de manifestar a minha imensa gratidão, o juiz federal Pedro Filipe dos Santos, contou com a participação ativa de nada mais, nada menos de 8 das 11 secretarias deste tribunal e de 7 assessorias vinculadas à presidência. Vitórias como a consolidação da Corte são, sem dúvida, a concretização de um trabalho de um grupo de pessoas. Inclusive, eu destaco também aqui as gestões anteriores, cujo trabalho permitiu a elaboração desse amplo projeto de transparência. É exatamente que, imbuído desse espírito, eu deixo aqui o meu mais profundo agradecimento a cada um desses servidores que me auxiliaram nesse trabalho tão denso e complexo, que são a prova viva de que o serviço público brasileiro possui um corpo técnico composto por homens e mulheres dedicados ao bem comum. É admirável, é manifestamente admirável o espírito cívico e a vocação de cada um dos senhores e das senhoras no sentido de servir a população brasileira de forma humana e de forma eficiente. O programa Corte Aberta, a transparência, é um compromisso perene do Supremo Tribunal Federal. Compromisso esse com a transparência ativa e com o diálogo com o cidadão brasileiro. Outras ações
iniciativas vinculadas ao programa já se encontram em andamento. Trata-se de um trabalho longe de ser finalizado e que seguirá permanentemente e cujos resultados serão periodicamente reavaliados e, assim, constantemente aprimorados. Eu parabenizo a todos os envolvidos, agradeço essa presença maciça dos senhores jornalistas a esse evento e desejo que todos nós desfrutemos da realização desse empreendimento conjunto, guiados sempre pelas bênçãos de Deus. Muito obrigado. Ministro-presidente cumprimenta os ministros André Mendonça e Ricardo Lewandowski. Agradecemos a todos pela participação e informamos que todo o conteúdo aqui mencionado ficará disponível no site do Supremo Tribunal Federal e as telas Mestre de cerimônias de pé no púlpito. que estão aqui ao fundo ficarão até o fim de junho aqui no Ao fundo, em letras grandes, Corte Aberta. do Museu do Supremo. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa tarde. Você acompanhou ao vivo aqui pela TV Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube a cerimônia de lançamento do programa Corte Aberta, que tem o objetivo Rafaela de Vivas, apresentadora. revolucionar o modo como o STF estrutura e disponibiliza dados públicos pela internet, tornando-os mais confiáveis, íntegros, completos e acessíveis. A cobertura completa desse evento você confere logo mais, às 6h30 da tarde, no Jornal da Justiça, segunda edição. Em instantes, você acompanha aqui na tela da TV Justiça, ao vivo, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no Direto do Plenário. Uma ótima tarde para você. Continue com a programação da TV Justiça. Fachada dos superiores tribunais e do Supremo Tribunal Federal. Justiça agora.